Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexander e hoje a gente vai falar sobre um fenômeno muito curioso da física, o dióptro plano. Um conceito fundamental para entender como a luz se comporta quando passa de um meio para o outro, por exemplo, da água para o ar. Mas o que é dióptro plano? É um fenômeno óptico que acontece quando a luz passa de um meio para o outro. E ele é plano porque essa passagem é feita em uma superfície plana. E aqui no slide nós temos o exemplo, que é sobre o objeto na água e o observador no ar. Imagine que uma pessoa está olhando para um peixe dentro d'água. O peixe está no ponto real P, mas o observador enxerga o peixe num ponto mais raso, ou seja, P'. Só lembrando que o raio de luz se propaga do meio mais refringente para o menos refringente. Sempre assim, do mais refringente para o menos refringente. E agora, para responder possíveis perguntas, vamos aqui aos porquês. 1. A luz sai da água, ou seja, do índice N2, e entra no ar, ou seja, índice N1. Ao mudar o meio, a luz se afasta da normal, já que está indo do mais refringente, ou seja, a água, para o menos refringente, o ar. 3. O cérebro do observador, entre aspas, não vê ou desvio. Ele prolonga o raio de luz em linha reta, como se ele nunca tivesse mudado de direção. 4. Isso faz parecer que o peixe está mais próximo da superfície do que ele realmente está. E agora, passando aqui, o raio de luz que se propaga vai do meio menos refringente para o mais refringente. E aqui na imagem a gente tem o observador e em cima aqui temos o objeto e acima do objeto temos a imagem. Essa distância a gente chama de P, do objeto ao dióptro, e a distância da imagem do dióptro a gente chama de P'. E aqui no slide seguinte nós temos novamente, a luz sai do ar, ou seja, do índice N2, e entra na água, ou seja, o índice N1. Ao mudar de meio, a luz se aproxima da normal, já que está indo do menos refringente, ou seja, do ar, para o mais refringente, ou seja, a água. O cérebro do mergulhador também, entre aspas, acredita que a luz veio em linha reta, e o resultado disso é que a ave parece estar mais longe do que ela realmente está, como vocês podem ver na imagem ao lado. Passando para o próximo slide, nós temos a explicação matemática. No triângulo marcado de azul, temos a relação o seno do ângulo de I é aproximadamente igual à tangente do ângulo de I. E isso é igual à razão entre o comprimento CO e o comprimento P. Essa é a equação número 1. No triângulo destacado em rosa, temos a relação o seno do ângulo de I é aproximadamente igual à tangente do ângulo I. E isso é igual à razão entre o comprimento BI2 e o comprimento P'. Essa é a equação número 2. Observe que o ângulo I na primeira equação é igual a um ângulo I na segunda equação, porque eles são opostos pelo vértice. Agora, substituindo a equação número 1 e a equação número 2, na lei de Snell-Descartes, temos o seguinte: a razão entre o comprimento CO e o comprimento P multiplicada pelo índice de refração número 2 é igual à razão entre o comprimento B2 e o comprimento P' multiplicado pelo índice de refração número 1. Como o comprimento CO é igual ao comprimento B2, podemos concluir que a razão entre P e P' é igual à razão entre o índice de refração número 2 e o índice de refração número 1. Após a explicação matemática, nós chegamos à conclusão que você obtém a seguinte equação: P sobre P' é igual ao índice de refração número 2 sobre o índice de refração número 1. A equação nos permite calcular a posição aparente da imagem, ou seja, P', em função da posição real do objeto, ou seja, P, dos índices de refração dos meios. E aí chegamos à interpretação das figuras. Figura 1. Quando o índice de refração número 2 é maior do que o índice de refração número 1, o objeto parece mais próximo, como o peixe visto do ar. Figura 2.
Quando o índice de refração número 2 é menor que o índice de refração número 1, o objeto parece mais distante, como a ave vista da água. E aí temos com a Evelyn a parte prática dos cálculos. Eu me chamo Evelyn e eu vou explicar o cálculo. O que é que está acontecendo? Um helicóptero está voando e olhando para um submarino que está no fundo do mar. Como a água é transparente, ele consegue ver o submarino, mas a luz se comporta diferente quando passa da água para o ar, por causa do que chamamos de índice de refração. E isso faz com que a gente veja as coisas um pouco mais rasas do que realmente estão. É tipo quando você coloca um canudo no copo de água e ele parece quebrado ou mais curto. E isso acontece com o submarino também. Nesse caso, a questão já deu algumas informações, que é a profundidade aparente do submarino, que é 450, índice de refração da água, 1,5, índice de refração do ar, que é 1,0. Agora a gente vai para a parte mais básica do cálculo. Como representado na imagem, o P' representa profundidade aparente, enquanto o P é profundidade real. Então, o cálculo começa colocando P sobre P', que é igual a N2 sobre N1. Usando as informações dadas no enunciado, podemos substituir o N2 por P e o N1 por 450. Em seguida, podemos substituir o P por 1,5 e o 450 por 1,0, que é o índice de refração. Agora vamos para a parte mais fácil do cálculo, que é só dividir o 1,5 por 1, que dá 1,5 novamente, e logo em seguida multiplicar o 1,5 por 450. É isso, gente. O cálculo deu 675, ou seja, a alternativa certa é a letra E. Opa, pessoal, vou estar aqui dando voz a essa questão para vocês. Tranquilo? Vamos aqui à questão. Os índios amazônicos comumente pescam com arco e flecha. Já na Ásia e na Austrália, o peixe arqueiro captura insetos, os quais ele derruba sobre a água, acertando-os com jatos disparados de sua boca. Em ambos os casos, a presa e o caçador encontram-se em meios diferentes. As figuras abaixo mostram qual é a posição das imagens da presa, conforme visto pelo caçador em cada situação. Alternativa A, homem em A, peixe arqueiro em 1. Alternativa B, homem em A, peixe arqueiro em 3. Alternativa C, homem em B, peixe arqueiro em 2. Alternativa D, homem em C, peixe arqueiro em 1. Alternativa E, homem em C, peixe arqueiro em 3. Mas para começar, primeiro, o que é refração? Refração é o que acontece quando a luz muda de velocidade ao passar de um material para o outro. Por exemplo, do ar para a água, ou da água para o ar. Quando isso acontece, a luz muda de direção e se engana nossos olhos. A questão fala sobre dois tipos de caçadores. Um índio tentando acertar um peixe na água com flecha. Um peixe arqueiro tentando acertar um inseto fora d'água cuspindo água. Quando a luz passa de um meio para o outro, da água para o ar, ela muda de direção, e isso se chama refração. Por causa disso, quando a luz sai da água e entra no ar, a gente vê objetos mais perto do que realmente estão. Quando a luz entra na água, ou seja, do ar, a gente vê objetos mais rasos do que realmente estão. O que o caçador precisa fazer? O caçador não pode confiar totalmente na imagem que ele vê. Ele precisa mirar num ponto real, não no que ele está vendo, ou seja, na luz que enganou os olhos. Por partes. O índio está tentando acertar o peixe, ou seja, o homem no ar, o peixe na água. O peixe parece mais perto da superfície do que realmente está de verdade. Então o homem tem que mirar mais fundo do que a imagem que ele vê. Ele deve mirar abaixo da imagem do peixe. O peixe arqueiro está tentando mirar o inseto, ou seja, peixe na água, inseto no ar. O inseto parece estar mais abaixo do que realmente está de verdade. O peixe tem que mirar mais alto, acima da imagem que ele vê. Ele deve mirar acima da imagem do inseto. Ou seja, a alternativa certa é homem em C, peixe arqueiro em 3, letra E. Muito obrigado a todos por assistirem. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilhe com seus colegas. Tchau e até a próxima.